E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos ver feudalismo. Mas, pô, o que é feudalismo? Feudalismo é um sistema baseado na posse de terra. Pô, professor, então eles gostavam de açaí? Ah, açaí, terra. Não, pessoal, não é isso. Posse de terra, eu posse de um grande pedaço de terra, beleza? Um grande pedaço de terra. E esse grande pedaço de terra ficava com o nobre. Então, o feudalismo é um sistema político-econômico baseado na posse de terra, no sistema agrário. Vale lembrar que no feudalismo o pessoal não tem indústria, tá? As pessoas tinham que sobreviver na base da terra. Quem tinha terra tinha mais posses, tinha como viver melhor, beleza? E era também uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade estamental é uma sociedade parada, ou seja, em que os estamentos sociais, eles não haviam grandes mudanças. Se você nascesse servo, você provavelmente iria morrer servo, certo? Se você nascesse nobre, de um estamento social mais alto, você provavelmente, se não fizesse uma grande besteira, iria morrer nobre. Beleza? Então, uma sociedade feudal, feudalismo, um sistema político-econômico baseado na posse de terra, lembra do açaí, e também com uma sociedade estamental, ou seja, que não tinha mobilidade social, não tinha como a pessoa mudar de estamento simplesmente, era muito difícil, beleza? Mas espera aí, da onde que surgiu isso daí? Lembra do Império Romano? Sim, do Império Romano. Com a Pax Romana, que é o período que os romanos pararam de conquistar os territórios, eles também pararam de conquistar escravos. Com poucos escravos, com o tempo, a produção de Roma começou a diminuir. E com isso, com pouco dinheiro, os romanos passaram a ter uma menor capacidade de contratar soldados para proteger suas fronteiras. Isso sem falar do cristianismo, que colocava uma nova ideologia de paz, né, contra a perseguição, a escravização de pessoas. Vocês vão pensar também que podemos colocar o conceito de que aqui em Roma, por ser um império muito grande, era muito difícil de administrar o Império Romano. Tem pessoa que não arruma nem o próprio quarto, né? Então, vamos a isso, né? Então, o Império Romano era muito grande. Ele estava uma burocracia, corrupção, uma coisa que o brasileiro quase não conhece, né? E tudo isso começou a afetar o Império Romano. E o Império Romano começou a contratar povos que moravam na fronteira, como os povos germânicos, para se proteger. E com o tempo, esses povos germânicos começaram a invadir o Império Romano, a adentrar no Império Romano e atacar o Império Romano, começar a tomar posses, as terras do Império Romano. Ou seja, o feudalismo ele vem da crise do Império Romano junto com a invasão desses povos que vêm da fronteira de Roma, os povos germânicos, beleza? Os povos, os hunos, os povos asiáticos, esses povos vindo em direção ao Império Romano. Ou seja, juntando o costume romano com o costume germânico, nós vamos entender melhor o que era o feudalismo. Por exemplo, a nobreza guerreira, que era um costume germânico, o comitatus. Comitatus, ó, não é comitatu não, pessoal, é comitatus. Comitatus é aquela relação de dependência, de fidelidade. É a mesma coisa, você vai numa briga, está brigando com um colega seu, o colega seu vai lá te ajuda a você a brigar, a lutar. Ou seja, não tem uma relação de dependência, de fidelidade, de amizade. Não é bem isso, mas chega próximo. Ou seja, um guerreiro germânico, um líder de tribo, por exemplo, ele tinha uma relação de cobitais com outros guerreiros, que depois da guerra, da atividade, da luta, eles dividiam as riquezas entre si. É lógico, sempre liderado pelo chefe, pelo líder tribal, que fazia a relação de comitatos. Ou seja, comitatos nada mais era do que uma relação entre guerreiros germânicos, no qual esse voto não poderia ser quebrado. O chefe, o líder tribal, ele deveria depois dividir aquilo que ele conseguiu na luta
com os seus guerreiros, né? Tipo o loot dos jogos que vocês fazem hoje em dia, que eu sei muito bem que vocês entendem disso, né? Era o loot, eu tinha que dividir o loot com seus guerreiros, beleza? E o costume romano? O costume romano era o colonato. Colonato, uma palavra até meio comum, né? Colona, colonos, pessoas que trabalham com os outros, né? É isso mesmo, colonato era a questão das pessoas trabalharem para outra pessoa que tinha terras. Em troca do quê? Em troca de proteção e de um pouco daquilo que ele produziu. Ou seja, era uma forma das pessoas simples que moravam naquela época fugir da violência das guerras, ter onde morar e também ter o que comer, ter como sobreviver. Então, o colonato, costume romano, e o comitas, costume germânico. Tá? Esses dois costumes unidos vão formar a cultura feudal, né? As relações feudais. Vamos lá, como falei para vocês o que é feudo. Feudo vai ser uma grande área de terra. Se você tem uma grande área de terra, você vai poder cobrar impostos sobre elas. E você vai ter o direito de ocupar cargos nela, certo? É um feudo, uma terra, onde você vai tirar seu sustento, uma renda, ok? Os feudos, eles vão começar a ter uma maior importância durante as invasões vikings, árabes e dos húngaros, porque os reis eles vão dar mais direitos, vão dar mais posses, vão dar mais feudos aos senhores feudais em troca de fidelidade de soldados. E com isso, o poder, a política no feudalismo vai começar a ficar descentralizada. Como assim descentralizada? É o seguinte, vai ter o rei, só que ele não vai ter o poder todo com ele. O seu poder vai ser dividido entre os senhores feudais, aqueles senhores, aqueles nobres que dominavam os feudos, tá? Ou seja, pensa numa pizza, né? Uma pizza. Cada senhor feudal vai ter o seu pedaço da pizza e o rei lá com o maior pedaço, mas ele não é o dono de tudo. Conseguiram entender? Comida, pizza, divisão? Ah, fácil, né? Beleza, pessoal. Quais que são as características do feudalismo? Primeira, relações baseadas em dependência de fidelidade. Lembra do comitas? Isso, da fidelidade. Ou seja, se eu sou um guerreiro, se eu luto e você também é um guerreiro, tem um acordo comigo, nós temos que manter esse acordo, tá? Poder político descentralizado, ou seja, não é o rei que comanda, né? Acabei de explicar para vocês. Predomínio do cristianismo, a religião cristã que eles herdaram do Império Romano e ela vai se espalhar por toda a Europa. E a produção econômica de subsistência. Pô, mas como assim subsistência? É que a produção do feudo, ela era voltada para manter o próprio feudo. Muitos feudos, eles eram autônomos, eles não dependiam de outras regiões para viver. Praticamente tudo o que eles queriam produziam no próprio feudo, tá? Como é que era a economia feudal? Como foi para vocês, a economia feudal era bastante simplificada. A economia feudal ela dependia muito da terra. Vai ter o manso servil, o manso cereal e as terras coloniais. O que é o manso? O manso é a parte da terra do feudo. O manso servil é onde os servos moravam e trabalhavam para ter seu próprio sustento. O manso cereal é onde eles produziam a parte da terra que eles produziam, que toda a produção ia para o senhor feudal, ok? E as terras comunais eram terras que todos poderiam utilizar, é lógico, de acordo com a permissão do senhor feudal. Lá eles faziam caça em florestas, pescavam em rios, certo? Ou mesmo pastagens para os cavalos, bois, né, os animais poderem ali se alimentar. O feudo, ele não tinha uma forma única, mas aqui é uma ilustração que explica bem. Pensam aqui, ó, tá vendo? Tem um moinho acionado pela água, provavelmente para moer os cereais, o campos de plantações, os castelos, as casas dos servos, né? Uma simbolização típica do feudalismo. Uma sociedade estamental. Lembra que eu falei que não tinha como os estamentos mudarem? Então, era isso mesmo. O primeiro estado era o clero. O que é o clero, pessoal? O clero vem de igreja, tá? Igreja cristã, católica no caso, tá?
Segundo estado são os nobres, aqueles que possuem terras, que possuem status social, tá? E o terceiro estado eram os trabalhadores, os servos, os vilões, os escravos. Tem muita gente que pensa que não existia escravos no feudalismo. Existia sim, só que escravos e servos são coisas diferentes. Porque o servo, de certa forma, ele é livre. O escravo não, o escravo ele chega a ser um objeto, ele pertence a alguém, tá? Então essa é a diferença. O servo é uma pessoa que trabalha para um senhor, depende desse senhor, só que ela não pertence a esse senhor. Agora, um escravo, ele é como se fosse um objeto qualquer, um cavalo, por exemplo, uma cadeira, ele pertence a outra pessoa, tá? Ele não tem liberdade própria. Qual que era a função do clero? A função do clero, eles que tinham o quê? Eles tinham que orar, eles oravam pelo povo, tá? Eles tinham que orar pelas pessoas. E o alto clero, né? Eles eram filhos de nobres, que geralmente aqueles que não herdavam as terras, eles iam para a igreja e lá eles tomavam conta das terras da igreja. Eles eram muito ricos. A nobreza são todos nobres aqueles que não estão no clero e que gerenciam, administram e lutam pelas terras, pelos feudos. E tem os trabalhadores. Os trabalhadores são aqueles que trabalhavam na terra, na gleba, que faziam toda a produção, que pagavam os impostos, as pessoas que